acabar. Won't you write your story in my heart? Write your story, write your story. Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como iniciou o meu chamado, certo? Bom, eu vou contar uma parte, na verdade, porque se eu for contar todo, vai ficar um vídeo muito longo, então eu vou contar apenas a parte do sonho que Deus me deu, tá certo? Muitos podem perguntar, Célia, quando é que começa o meu chamado? O chamado, gente, o nosso chamado, na verdade, vem desde o ventre da nossa mãe. Deus, ele nos escolhe desde o ventre da nossa mãe. Então, nosso chamado, ele se dá desde o ventre da nossa mãe. Quando você vai exercer esse chamado, isso vai depender muito. Vai depender de muita coisa, vai depender do que, se você já entende que você tem um chamado. E agora, quando você vai começar a exercer esse chamado, isso é relativo, depende muito. Por exemplo, Moisés, ele foi chamado desde o ventre da mãe dele, né? Porém, ele começou a exercer o seu chamado de uma forma grandiosa, fortemente, na fase adulta. Jesus também teve o seu chamado, né, desde o ventre da sua mãe, e acredito que bem antes, porque ele estava no céu com o Pai antes, e Deus, como é onipotente, onipresente, onisciente, Deus já sabia desse chamado, então foi bem antes. Agora ele passou a exercer de uma forma mais profunda na fase adulta, tá certo? Então na fase adulta ele passou a exercer esse ministério de uma forma mais forte, de uma forma em que ele se preparou mais, em que ele buscou mais. Mas isso não quer dizer que ele não fazia a obra de Deus na sua infância e na sua adolescência, ele fazia. Mas o chamado assim mais forte, ministerialmente, se iniciou na fase adulta. Comigo foi assim, eu sempre fui serva de Deus, sempre servi a Deus, porém o meu chamado mais forte se deu também na fase adulta. Né? Nós já temos Samuel na Bíblia, o chamado dele já foi na fase da infância. Ele foi chamado por Deus e ele já começou a exercer seu ministério, morar no templo, junto com o profeta lá, Eli, e ele já exercia esse ministério profético. Desde a infância, Deus já o chamou de uma forma já grandiosa. Então, o que acontece? Quando Deus começou a me chamar de uma forma fortemente, para me entender que Ele tinha algo mais forte na minha vida do que meramente para a igreja, assistir o culto, sentar, ir para casa, evangelizar e essas coisas, já foi na minha fase adulta, depois que eu casei. Já contei para vocês um pouco do meu testemunho aqui. Mas o que acontece? Depois, quando Deus começou a me chamar de uma forma grandiosa, forte, para me entender espiritualmente, que estava na hora de eu exercer o meu chamado, eu comecei a ter visões, né, sonhos. E dentre os sonhos que eu tive um sonho bem forte, que é o que eu vou contar para vocês hoje. Bom, eu sonhei que eu estava numa floresta, juntamente com meu esposo, e nós estávamos nessa floresta conversando. E era uma floresta muito cheia de árvores, plantas, sabe? Essa floresta tinha muita vegetação, muito verde, muitas plantas, muitas árvores. E eu estava bem no meio dessa floresta. E havia também outras pessoas que estavam andando por essa floresta. E eu sei que eu e meu esposo começamos a conversar. E de repente veio um vento impetuoso, que foi um vento do Espírito Santo, bem no meio dessa floresta onde nós estávamos. E esse vento, ele era tão forte, que ele nos levantou do meio dessa floresta e levou essas pessoas também que estavam passando. E elas foram para um lado e nós fomos para outro lado. E de repente, o que aconteceu? Aí de repente a gente começou a subir acima da floresta. E nós subimos tão alto que a gente conseguia ver a floresta lá de cima, de onde nós estávamos, próximo das nuvens. E nós olhávamos e víamos a floresta bem pequenininha. E o que aconteceu? Aí a gente olhava e via. E eu lembro que nós voávamos por cima da floresta e íamos sendo levados até chegar em cidades. E nós víamos cidades, várias cidades. Eu andei de avião, gente, e era aquela, tipo aquilo, quando a gente tá no avião, que a gente olha pra baixo e vê as cidades bem pequenininha. Então eu via as cidades e nós passávamos por cima das cidades. E aí naquele momento a gente passava por cima das cidades, a gente olhava lá de cima e via as casas bem pequenininhas. Aí nós ficávamos observando e nós íamos sendo levados pelo vento, esse vento muito forte. Até chegar em uma cidade, que eu não sei qual é. E aquele vento bem forte foi
nos trazendo para o chão, até chegarmos na calçada da cidade. Quando a gente chegou na calçada da cidade, a gente foi andando assim numa rua e um anjo nos direcionava. Ele dizia assim, é por aqui. E nós íamos andando e quando chegávamos em uma certa rua, ele falava, é por aqui, estão te esperando, eles estão te esperando. E nós andávamos até chegar em uma casa que tinha um portãozinho e na porta tinha as pessoas nos esperando. E essas pessoas nos conduziam para dentro da casa. Nós entrávamos, mas nós entrávamos pelo fundo, não era por dentro da casa, era pelo fundo. E lá no fundo tinha um quartinho separado da casa, né? Que era um quartinho, como se fosse um quartinho reservado lá no fundo, como se fosse só para aquela pessoa que estava lá doente. Aí eles diziam assim, é por aqui. Aí nós entrávamos nesse quarto, né? E quando nós entrávamos no quarto, tinha um senhor deitado, bem velhinho, bem inchado, todo inchado, com uma barriga bem grande, uma barriga tão grande, gente, que parecia que ia estourar a qualquer momento. E o pessoal dizia assim, ore por ele, nós estávamos esperando por vocês. Mas antes de vocês orar, vocês não querem lanchar? Aí meu esposo falava assim, não, a gente não vai lanchar, primeiro a gente vai fazer a obra de Deus. E eu lembro que eles abriam a geladeira quando eles perguntavam se nós queríamos lanchar. E na geladeira tinha de tudo, gente. Tinha bolo, tinha torta, tinha pudim, tinha tanta guloseima. Tinha Danone, tinha chocolate. E nós falávamos que não queríamos comer antes de fazer a obra de Deus. E a gente falou assim, nós vamos orar por ele. Aí eu falei, ora amor. Aí ele pegou e disse, não, você que vai orar, porque Deus quer que você ore. Aí pessoal, nesse momento, eu falei, como que eu vou orar se eu não sei orar? Realmente, naquele período, eu não sabia orar por pessoas enfermas, gente. Foi aí que Deus começou a fazer o chamado da questão da intercessão por pessoas enfermas. Foi através desse sonho. E depois, através de uma outra profecia que Deus mandou pra mim. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei, amor, como que eu não sei orar por pessoa enferma? Ele dizia assim, não se preocupe não. Você vai pedir a autoridade de Deus, eu vou ficar intercedendo por você e você vai receber essa autoridade. Aí eu lembro que eu levantava minha mão pro ar, assim, eu levantava minha mão pra cima e começava a pedir a autoridade de Deus. Gente, vi uma autoridade tão grande sobre minha vida, tão sobrenatural, que eu faltava era flutuar de tanta unção que eu sentia e tremor, sabe, no meu corpo inteiro, da glória e da presença de Deus que se manifestou naquele quarto. E eu colocava a mão no enfermo e começava a orar e repreender o espírito da morte. E meu esposo por cima de mim, me dando cobertura, orando por mim, intercedendo, e eu pedindo ao Espírito Santo que me capacitasse para me orar. E eu orava com toda a autoridade, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendi o espírito da morte e toda a enfermidade. E para honra e glória de Deus, aquela pessoa foi curada. Quando eu abro meus olhos, eu vejo o líquido caindo no chão, o pus da barriga escorrendo todinho pela cama e caindo no chão. E desse senhor saía um líquido de dentro dele que escorria pela cama e caía no chão. Um líquido assim da cor de chocolate. O pus que saía da barriga dele caía no chão. E nesse momento que eu olho para a cama, não é mais um velho, é uma criança, uma menina, coisa mais linda. Uma meninazinha, e ela olha para mim, me abraça e me agradece. Obrigada por orar por mim. Aí nesse momento eu olho pro meu esposo e falo assim, amor, não entendi, eu orei pelo senhor. Um senhor bem velhinho, da barrigona, e aí por que tá essa menina linda na cama? Aí o Wagner disse assim, você não viu essa menina quando você entrou? Eu falei, não amor, não vi essa menina quando eu entrei. Aí ele pegou e disse assim, essa menina sempre esteve aí. É porque Deus queria que você orasse por ela. Você foi a única que enxergou o espírito da morte na vida dela. Gente, eu tô sentindo a presença de Deus forte falando pra vocês esse testemunho. Nossa, eu tô me arrupiando aqui. Então ele dizia, você foi a única que viu, porque Deus tinha essa obra para a sua vida, para você orar pelo espírito da morte e repreender a enfermidade na vida dela. E aí eu ficava feliz nesse momento, e aí eles nos serviam e nós nos alimentávamos ali de bolo e algumas coisas que tinham naquele momento que eles nos serviam. E depois nós saíamos daquela casa andando pela calçada e eu acordei, gente, sentindo uma presença de Deus tremenda. E a partir daí eu comecei a entender que Deus tinha algo. Quando eu orei por aquele rapaz no hospital, que eu conto o testemunho do vídeo, quando oramos algo acontece, eu lembrei disso, porque o rapaz colocava, né, pus, até falar pus, né, o rapaz saía de dentro do rapaz tanto pus que chegava a colocar assim no copo descartável.
E eu comecei a entender que meu ministério começava ali, de intercessão, de oração, de busca. Sei que eu sempre busquei a Deus, mas um ministério muito mais forte, né? De orar pelas almas, de interceder, de expulsar demônios, de expulsar o espírito da enfermidade, o espírito da morte. Então, a partir daí, eu comecei a exercer e a orar realmente por pessoas enfermas. Mas depois eu conto pra vocês as outras experiências que Deus também me deu, de confirmação que Ele iria me dar esse ministério nas minhas mãos, pra mim orar por pessoas enfermas, interceder por vidas, pessoal. A continuação do meu chamado eu vou fazer em um vídeo específico e depois eu conto pra vocês. E eu vou sempre estar postando aí tudo aquilo que Deus tocar no meu coração, tá certo? Se vocês me perguntarem assim, Célia, será que isso vai acontecer ainda de você orar por uma criança enferma dessa forma que aconteceu no sonho? Pessoal, eu não sei se aquele sonho foi simbólico do meu ministério que iria acontecer de interceder por pessoas enfermas, ou se vai acontecer ainda daquela forma do sonho. Eu apenas sei dizer pra vocês que o sonho foi uma confirmação de Deus, aliás, um chamado mesmo de Deus, pra mim começar a exercer esse ministério de intercessão, tá certo? Mas o que aconteceu lá no hospital, pra mim, foi muito parecido, embora de forma diferente, né? Mas similar ao que eu tinha visto nesse sonho. Porém, eu não sei se cumpriu o sonho ali, mas porém o chamado se cumpriu. Ali foi minha primeira intercessão direta por uma pessoa enferma, além da minha filha, né? Mas a primeira intercessão direta por uma pessoa enferma foi ali. É tanto que eu orei. Sabe quando você está totalmente na dependência de Deus? Foi naquele momento ali, eu orei totalmente na dependência de Deus, repreendendo o espírito da morte, o espírito da enfermidade, da vida daquele jovem no hospital. Quem não viu esse vídeo, tá aí no meu canal, vou colocar o link aqui embaixo para quem quiser assistir. Eu vou colocar o link aqui para quem não viu ainda esse vídeo, tá certo? Mas eu acredito que se cumpriu já. E se não se cumpriu, no tempo de Deus vai se cumprir da forma do sonho. Eu sei que o chamado foi real do sonho, e isso sim já se cumpriu. Entendeu? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês se identificaram com esse vídeo, gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Beijo a todos, abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Maker of the stars, let me be